Quando o relógio bateu meia-noite, marcando os últimos momentos de 1943 e o início do novo ano de 1944, a Segunda Guerra Mundial continuava a um ritmo acelerado. Todos os olhos estavam voltados para Londres, onde os preparativos para a Operação Overlord, a tão esperada invasão aliada do norte da França, estavam a ser finalizados. Na Alemanha, Adolf Hitler e os seus altos funcionários sabiam muito bem que as forças invasoras estariam a caminho, mas onde elas iriam desembarcar, e talvez mais importante, quando iriam atravessar o Canal da Mancha, ainda era uma incógnita. As aparições públicas de Hitler eram agora muito raras, e o Führer lutava para aceitar a realidade da situação alemã. Em todos os lados, a sua posição tornava-se cada vez mais insustentável, com os aliados a fazerem bons progressos nos teatros de guerra europeu e do Pacífico. Rodeado pelos seus capangas, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler e Hermann Göring, para citar apenas alguns, Hitler tornou-se cada vez mais retraído e muitas vezes irracional nas suas decisões. Até mesmo os mais próximos finalmente começaram a perceber que o seu líder já não era o grande salvador da Alemanha que outrora acreditavam que ele fosse. É muitas vezes esquecido, mas à medida que avançamos na análise do plano para a vitória e na preparação da Operação Overlord, houve uma invasão aliada de França em menor escala em 1942. Em 19 de agosto, um ataque conjunto de comandos britânicos e canadianos foi realizado no porto francês de Dieppe, com 5.000 soldados, mais 50 Rangers americanos e metade desse número de soldados franceses livres participando da Operação Jubileu. Embora sem sucesso, ela forneceu aos aliados informações vitais para ajudá-los a planear um futuro ataque à costa francesa, que acabaria por se concretizar como o desembarque do dia D. As baixas em Dieppe foram um desastre para os aliados, especialmente para os canadenses, enquanto todo o equipamento e veículos foram abandonados nas praias. Curiosamente, ao ouvir a notícia, Hitler zombou do seu inimigo dizendo: "Os britânicos tiveram a cortesia de atravessar o mar para oferecer ao inimigo uma amostra completa das suas armas." Mas mais tarde, quando informou os seus comandantes, o tom de Hitler foi muito mais reflexivo, quando lhes disse: "Temos de perceber que não somos os únicos a aprender com a lição de Dieppe. Os britânicos também aprenderam. Temos de contar com um método de ataque totalmente diferente e num local diferente." Dieppe pode ter sido um pequeno ponto no radar desta guerra global, mas como tantas outras operações que não conseguiram atingir os seus objetivos, contribuiu de forma e para o panorama geral. A luta pelo norte de África terminou e os aliados rapidamente aproveitaram a sua vantagem, colocando em prática planos para levar o ataque ao sul da Europa através da Itália. A Operação Husky foi a sua primeira ofensiva, focada na ilha da Sicília, e após uma vitória rápida,
a campanha pela Itália parecia estar ao seu alcance. No entanto, na guerra, a maré pode virar num piscar de olhos, e a luta pela Itália já estava longe de ser uma conclusão precipitada. Hitler não conseguiu impedir a rendição dos italianos e, por isso, ordenou uma invasão alemã ao seu antigo companheiro de armas, Benito Mussolini. Isso tornou a luta pelo controle de Roma pelas tropas britânicas, americanas e canadianas uma tarefa muito mais difícil do que se previa. Apesar das dificuldades enfrentadas pelos aliados na Itália, no final de 1943, os planos para a libertação da França na primavera ou verão de 1944 eram agora imparáveis. Enquanto os russos continuavam a atacar os alemães pelo leste e os americanos lutavam pela supremacia no Pacífico, a Grã-Bretanha preparava-se para receber a maior força de invasão que o mundo já tinha visto. Por mais positivas que fossem as notícias sobre o progresso dos aliados em todo o mundo, aqueles que Hitler condenou aos campos de concentração, fossem judeus, polacos ou ciganos, enfrentavam um sofrimento maior do que nunca. Mais um campo de concentração foi aberto na Polônia no dia de Ano Novo, tendo sido anteriormente um campo de trabalhos forçados, tirânico sob o comando de Amnon Goth. O seu tratamento sádico dos prisioneiros foi destacado no comovente filme A Lista de Schindler, alertando toda uma nova geração para os verdadeiros horrores da guerra. Mesmo assim, havia uma resistência crescente à opressão do eixo, com indivíduos corajosos muitas vezes tomando uma posição pessoal contra aqueles que atacavam civis inocentes, simplesmente apanhados no conflito. Nas Filipinas, um engenheiro de minas americano chamado Wendell Fertig recusou-se a render-se quando os japoneses retomaram as ilhas em 1942. Ele próprio um civil, ele se aventurou na selva e formou uma força de vários milhares de filipinos, e juntos, eles constantemente hostilizaram o exército de ocupação japonês, cada vez mais tirânico. Wendell Fertig só cessou as suas atividades de guerrilha nas selvas das Filipinas quando o general americano Douglas MacArthur voltou para retomar as ilhas dos japoneses no final de 1944, tal como havia prometido. Entretanto, a Força Aérea Real Britânica vinha bombardeando Berlim sistematicamente há algum tempo e planeava um novo ataque aéreo para a primeira noite do Ano Novo. O mau tempo obrigou a um breve adiamento, mas em 2 de janeiro tudo voltou ao normal, com a sede do poder de Hitler novamente sitiada. Tal como era habitual para os pilotos britânicos, os americanos continuaram a avançar na sua campanha pela Nova Guiné e Nova Bretanha, no Pacífico. O Japão ainda estava muito longe, mas para os russos, o objetivo de chegar à Alemanha estava cada vez mais próximo. Em 3 de janeiro, o Exército Vermelho estava a menos de 10 milhas do que havia sido a fronteira polaca em 1939, deixando Adolf Hitler sem dúvidas de que uma ofensiva russa não estava longe. No entanto, mais urgente para Hitler era a invasão dos aliados através do Canal da Mancha. Aeronaves americanas e britânicas iniciaram a Operação Carpetbagger no dia 4, lançando armas e suprimentos para grupos de resistência na França, Holanda, Bélgica e Itália, enquanto os preparativos cuidadosamente planejados pelos aliados eram colocados em prática.
Era também hora de os aliados começarem a chamar a Londres os principais protagonistas encarregados de liderar a Operação Overlord. O general Bernard Montgomery, agora Sir Bernard, tendo sido nomeado cavaleiro pelo rei George VI em reconhecimento à sua vitória em El Alamein, regressou à Inglaterra vindo da Itália para assumir o comando do contingente britânico da Força Expedicionária Aliada. Para os seus homens, Monty, como o chamavam carinhosamente, era um herói que seguiriam até os confins da terra, mas para aqueles que estavam sob o seu comando, Monty podia ser uma espécie de elemento imprevisível. Ele era extraordinariamente valioso na luta contra Hitler, mas era comum dizer que Montgomery era ótimo para servir, difícil de trabalhar ao lado, mas um inferno para se ter como superior. Para quem quer que fosse o responsável geral pela Operação Overlord, ganhar o respeito de Monty era crucial para que este brilhante, mas difícil general pudesse realizar o seu indubitável potencial. A decisão sobre a nomeação de um comandante-chefe da força de invasão aliada tinha sido tomada em 1943, e em janeiro de 1944 chegou a hora do general americano Dwight D. Eisenhower assumir o seu cargo em Londres. No território natal de Winston Churchill, trabalhar com o excêntrico primeiro-ministro britânico seria sempre um desafio, e com Monty já no local, seria necessária uma mão muito firme no leme para manter o plano de invasão nos eixos. Mesmo agora, no século XXI, quando se pede às pessoas que nomeiem os heróis da Segunda Guerra Mundial, é raro Dwight D. Eisenhower aparecer no topo de muitas listas. No entanto, sem a atitude calma, a determinação de ferro, a educação discreta e a brilhante mente militar de Eisenhower, o resultado da Segunda Guerra Mundial poderia ter sido muito diferente. Portanto, antes de prosseguirmos, vamos dar uma breve olhada no homem encarregado da execução bem-sucedida da Operação Overlord, que também estava destinado a se tornar o 34º presidente do Seymour Maura. Nascido David Dwight Eisenhower em Grayson County, Texas, em 14 de outubro de 1890, o seu apelido de infância, Ike, acompanhou-o por toda a vida. Curiosamente, ambos os seus pais eram pacifistas, mas isso não o impediu de frequentar a Academia Militar de West Point, pois acreditavam que ela lhe proporcionaria a melhor educação possível. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, enquanto Eisenhower estava em West Point, ele inevitavelmente seguiu a carreira militar, mas mesmo quando os americanos entraram no conflito em 1917, as funções de Eisenhower no núcleo de tanques mantiveram-no perto de casa. Após a assinatura do armistício em 1918, Eisenhower prosseguiu a sua carreira militar durante as décadas de 1920 e 1930, trabalhando sob o comando de homens poderosos como o general Douglas MacArthur. Quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu em 1939, Eisenhower tinha conquistado uma reputação de primeira classe como administrador e viu-se a servir com MacArthur nas Filipinas. As promoções vieram rapidamente quando Eisenhower regressou aos Estados Unidos para assumir cargos em Washington, Califórnia e Texas. Ascendeu de tenente-coronel a brigadeiro-general, ligado ao Estado-Maior em Washington no final de 1941. Em pouco tempo, Eisenhower tornou-se chefe adjunto do Estado-Maior na divisão de operações, e as suas evidentes capacidades administrativas levaram à sua nomeação como comandante-geral do Teatro de Operações Europeu em Londres. Foi depois disso que se tornou o comandante supremo das Forças Aliadas no Norte de África, e quando a batalha se deslocou para a Itália após Rommel ter sido expulso de Tunis, Eisenhower acompanhou a ação. Ele pode não ter sido um soldado no campo de batalha envolvido em combates corpo a corpo, mas os dons raros que o texano de maneiras suaves possuía eram igualmente valiosos na luta contra Hitler.
E chegou a hora de Eisenhower mostrar ao mundo que estava à altura da tarefa que lhe era agora exigida, ao chegar a Londres para assumir o comando da Operação Overlord. Era de vital importância, enquanto Eisenhower e os altos comandantes militares se preparavam para refinar os planos para o desembarque do dia D, que o povo britânico fizesse tudo o que pudesse para ajudar no esforço de guerra. Na frente interna, o governo envolveu-se cada vez mais na educação da população, para que cada indivíduo pudesse desempenhar o seu papel. Desde as primeiras instruções para cavar pela vitória, destinadas a incentivar a produção alimentar, foram tomadas medidas para garantir que todos se alimentassem de forma saudável. No início de 1944, o racionamento já era um modo de vida há anos, e ensinar as famílias a aproveitar ao máximo as suas rações semanais era considerado uma questão governamental. O Ministério da Alimentação recrutou economistas domésticos para incentivar a alimentação saudável, criando receitas criativas para preparar refeições saborosas com o que estava disponível. E artistas populares eram frequentemente recrutados para a causa. Como sabemos, o primeiro racionamento em 1940 foi do bacon, manteiga e açúcar, rapidamente seguido pela carne, chá, compotas, biscoitos, cereais matinais, queijo, ovos, leite, frutas enlatadas e doces. Alguns alimentos ocasionalmente apareciam fora do racionamento, como a carne de baleia, mas mesmo os cozinheiros mais habilidosos do ministério tinham dificuldade em encontrar maneiras de torná-la palatável. A ideia por trás do racionamento era garantir que, fossem ricos ou pobres, os alimentos e itens essenciais fossem distribuídos de forma justa. No entanto, seria irrealista pensar que não havia um mercado negro próspero, porque, embora a maioria dos britânicos fosse cumpridora da lei e tivesse espírito cívico, ainda havia alguns para quem o dinheiro falava mais alto, apesar dos melhores esforços do governo. Curiosamente, apesar de os alimentos nas lojas serem racionados, as refeições servidas nos restaurantes não eram. No final de 1944, estimava-se que 9% de toda a comida era consumida fora de casa, com estabelecimentos conhecidos como British Restaurants a abrir por todo o país. Normalmente cobrando menos de um shilling por uma refeição de 3 pratos, eles forneciam comida simples e saudável em qualquer lugar onde se encontrasse um edifício adequado. Foram introduzidas leis para que mesmo os restaurantes mais exclusivos de Londres não pudessem cobrar mais de 5 shillings, e 3 pratos era o máximo permitido. Também era obrigatório que as fábricas, tão vitais para o esforço de guerra, oferecessem cantinas, pois o governo queria garantir que a população estivesse bem alimentada e saudável para trabalhar em plena capacidade. A moda teve definitivamente de ficar em segundo plano, com todas as roupas disponíveis a terem de estar em conformidade com a norma utility, o que significava tecido mínimo, sem bainhas e sem folhos. As meias de nylon eram coisa do passado, e as senhoras pintavam as pernas com tudo o que encontravam, sendo que o molho de carne com lápis de sobrancelha provou ser uma escolha popular. Mas quando os soldados americanos começaram a chegar à Grã-Bretanha, em 1942, trouxeram consigo luxos como meias de nylon, chocolate, pastilha elástica e cigarros, o que tornou os militares americanos muito populares. O termo GI surgiu porque todo o equipamento dos soldados americanos era carimbado com as palavras Government Issue, equipamento do governo, que rapidamente foi abreviado para GI. Os compatriotas de Eisenhower foram uma adição glamourosa à existência muito ordenada e dedicada ao dever das mulheres na frente interna da Grã-Bretanha, e ao longo de 1944, o seu número aumentou rapidamente. No entanto,
Isso nem sempre foi um bom presságio para as relações e as anglo-americanas, sobretudo porque os homens que ficaram na frente interna tendiam a ser vistos como de segunda classe por não estarem de uniforme. A expressão overpaid, oversexed and overhere, superpagos, supersexuais e superpresentes, era frequentemente usada pelos homens britânicos para descrever os soldados americanos, mas das mulheres com quem dançavam e namoravam, havia visivelmente menos reclamações. No entanto, houve muitos corações partidos, especialmente com cerca de 1,5 milhão de soldados americanos estacionados na Grã-Bretanha na véspera do dia D. Mais de 15 mil deles casaram-se com raparigas do Reino Unido só em 1944, com o fenômeno das noivas americanas a significar que muitas dessas jovens se mudaram para os Estados Unidos durante ou após a guerra, mas raramente era um caso de felizes para sempre. Muitas vezes casavam após um romance relâmpago de poucos dias, e a dura realidade da vida num país diferente, a milhares de quilômetros das suas famílias, significava que muitos desses casamentos terminavam em divórcio. Além disso, muitas milhares de raparigas engravidaram de soldados americanos, causando frequentemente devastação nas famílias britânicas, que continuou muito depois de os soldados americanos terem regressado a casa. Portanto, não é surpreendente que os homens britânicos que ficaram na frente interna estivessem insatisfeitos com a conduta de seus aliados, com quem simplesmente não podiam competir, especialmente porque eram geralmente ignorados pela população feminina, sendo em sua maioria idosos, com saúde precária, em ocupações menos glamorosas que os isentavam do serviço militar ou, pior ainda, desertores. Havia também um grupo conhecido como objetores de consciência, que podiam se registrar para não lutar, se sua religião ou crenças os impedissem de fazê-lo. Vários deles foram enviados para trabalhar nas minas de carvão da Grã-Bretanha, mas isso não os impediu de serem rotulados como covardes por não estarem de uniforme. No final de 1943 e no início de 1944, isso teve um efeito surpreendentemente adverso sobre outro grupo de mineiros, que se viram a escavar carvão por uma razão muito diferente. Conhecidos como os Bevin Boys, eram frequentemente confundidos pela comunidade em geral com objetores de consciência e rejeitados por covardia. Isto era realmente uma injustiça, pois trabalhavam horas incrivelmente longas, nas condições mais difíceis e, sem eles, a nação britânica e todo o esforço de guerra teriam ficado completamente paralisados. Na coligação britânica durante a guerra, sob a liderança de Churchill, havia vários ministérios especialmente designados, e ao lado do Ministério da Alimentação, havia também o Ministério do Trabalho e Serviço Nacional, supervisionado por Ernest Bevin. Já em maio de 1939, após as tropas de Hitler terem invadido a Checoslováquia, foi aprovada a Lei de Treino Militar, que dava ao governo britânico o poder de convocar homens entre 20 e 22 anos para um treino militar de 6 meses. Após a declaração de guerra, a Lei do Serviço Nacional, Forças Armadas, entrou em vigor e os homens entre 18 e 40 anos foram convocados, embora isso tenha sido estendido em 1941 para incluir homens até 51 anos. Algumas profissões estavam isentas da convocação, como engenharia e mineração de carvão, mas os homens ainda podiam se voluntariar. No início da guerra, muitos mineiros de carvão fizeram exatamente isso, antes que o governo realmente percebesse o problema que isso se tornaria, à medida que cada vez menos homens permaneciam nas minas. Foi aprovada a legislação para lidar com tais situações, graças à Lei dos Poderes de Emergência de 1940, seguida pela Ordem dos Trabalhos Essenciais um ano depois, o que significava que aqueles que ficavam na frente interna podiam ser recrutados para indústrias essenciais. No entanto, a maioria dos recrutas potenciais eram mulheres que não podiam ser enviadas para as minas, e, embora Bevin tenha feito um apelo urgente para que os homens se voluntariassem, compreensivelmente poucos estavam dispostos a dar um passo à frente.
Com a ameaça real de que os mineiros que permaneceram entrassem em greve, Bevin precisava agir rapidamente. O ministro criou um sistema pelo qual uma percentagem dos recrutados para o Serviço Nacional seria alocada às minas. Todas as semanas, alguns dizem que do seu próprio chapéu, Bevin tirava um número entre 0 e 9. Qualquer um dos homens convocados nessa semana com o número do Serviço Nacional que terminasse com esse dígito seria enviado para as minas, em vez de para as Forças Armadas. Não foi uma medida popular e arruinou a carreira política de Bevin, mas foi eficaz, e esses mineiros trabalhadores receberam o seu nome após um discurso que Bevin fez para inspirá-los. Precisamos de 720 mil homens empregados continuamente nesta indústria. É aqui que vocês entram, rapazes. Os nossos combatentes não serão capazes de alcançar o seu objetivo, a menos que tenhamos um fornecimento adequado de carvão. Os Bevins Boys certamente desempenharam o seu papel, mas o seu serviço ao rei e ao país só foi devidamente reconhecido mais recentemente, o que é irônico, pois, ao contrário dos recrutados para as Forças Armadas, eles não foram dispensados do serviço até muitos anos após o fim da guerra. Enquanto a Grã-Bretanha enfrentava os desafios da escassez de alimentos e combustível com resiliência, a invasão do Canal da Mancha passou de um sonho distante para uma realidade concreta, e a máquina de propaganda na Alemanha entrou em ação para persuadir os civis de que a guerra ainda estava a correr a seu favor. E não foi apenas o seu próprio povo que tentaram influenciar. As transmissões de rádio da propaganda alemã eram feitas em inglês para minar a posição dos aliados, visando diretamente os civis em todos os países de língua inglesa. Num programa chamado Germany Calling, um personagem fictício chamado Lord Haw Haw alertava para a traição dos líderes aliados. Em janeiro de 1944, ele sugeriu que todos estavam prestes a ser entregues aos russos, explorando o medo britânico e americano do comunismo. Esperava-se que o público britânico, em particular, pressionasse Churchill a concordar com um acordo pacífico com Hitler, mas essa transmissão só serviu para convencer a inteligência aliada de que os nazis estavam agora a agarrar-se a qualquer esperança. A voz mais famosa a interpretar Lord Haw Haw foi a do americano nascido na Irlanda William Joyce, que deixou a Inglaterra para a Alemanha no início da guerra. Como membro sênior da União Britânica de Fascistas, ele teria sido internado, mas em vez disso tornou-se cidadão alemão naturalizado. Joyce foi capturado na Alemanha pelos britânicos pouco antes do fim da guerra e enforcado por traição. Embora não fosse súbdito britânico, argumentou-se que, como Joyce havia mentido para obter um passaporte britânico, essa era a nação que ele havia escolhido, tornando-o culpado de traição, um crime capital. Hitler também estava a chegar a um ponto em que se agarrava a qualquer esperança quase diariamente. O Führer estava convencido, nas primeiras semanas de 1944, de que tudo o que precisava fazer era desenvolver o avião a jato para lutar contra o desembarque aliado previsto. Ele declarou que, se eu conseguir algumas centenas deles na linha de frente, isso exorcizará o espectro da invasão para sempre. Era apenas mais um exemplo de Hitler a perder a sua capacidade de raciocínio lógico e tomada de decisões. Outro problema enfrentado por Berlim era como explicar a derrota dos alemães, e mais particularmente de Erwin Rommel no norte de África. Eles se gabavam de que Rommel era um gênio militar imbatível, então o que fazer com ele a seguir era um problema. Depois de um tempo, ele foi enviado para a Alta Itália, mas quando o Ano Novo começou, assim que Eisenhower foi chamado pelos aliados para Londres, Rommel foi chamado para defender a posição do eixo na França. Não há dúvida de que os instintos militares de Rommel eram notáveis, e embora nessa altura o seu colega comandante, Gerd von Rundstedt, acreditasse firmemente que o ataque aliado viria de Dover para Calais, Rommel estava convencido de que a Normandia seria o destino escolhido.
Como resultado, a outrora tão favorecida raposa do deserto de Hitler passou os meses de janeiro e fevereiro de 1944 a inspecionar as praias e o interior da Normandia. Minas e armadilhas foram colocadas ao longo da costa, e qualquer campo que pudesse ser um local seguro para a aterragem de aeronaves ou paraquedistas foi inundado ou perfurado com o que ficou conhecido como os espargos de Rommel. Eram longas estacas cravadas no solo e que impossibilitavam a aterragem de aviões ou militares. Embora ainda faltassem meses para que ele fosse provado certo, pelo menos por enquanto, tudo o que Rommel podia fazer era confiar na sua intuição. Um lugar onde as tropas alemãs conseguiram manter a posição foi na Itália. Apesar da vantagem inicial dos aliados, os alemães estavam agora bem entrincheirados em torno de Monte Cassino e teriam de ser expulsos para que os aliados tivessem alguma hipótese de chegar a Roma. Em 12 de janeiro, o corpo francês tentou capturar a cidade de Cassino, mas sem sucesso. Os alemães mantiveram-se firmes, não deixando outra opção aos aliados a não ser esperar por outra oportunidade. No entanto, foi apenas um breve momento de triunfo para Hitler, pois noutros locais as suas tropas estavam a ser atacadas por todos os lados. Em toda a Europa ocupada pelos alemães, os guerrilheiros levantavam-se contra os seus opressores. Na Jugoslávia, o líder dos revolucionários, o general Tito, era um espinho constante no lado dos nazis e, além disso, nessa altura, recebia ajuda considerável do ar, cortesia dos britânicos e dos americanos. E claro, a Rússia continuava a ser um perigoso dreno dos recursos de Hitler. Em 15 de janeiro, o Exército Vermelho finalmente rompeu as defesas alemãs em torno de Leningrado. A luta foi tão feroz que os russos fizeram poucos prisioneiros, com mais de 60.000 soldados alemães mortos, enquanto o Exército Vermelho limpava toda a província de Leningrado. De volta à Itália, os britânicos juntaram-se aos franceses na Batalha de Cassino, mas mais uma vez os alemães repeliram os seus avanços. A norte de Cassino, enquanto os americanos avançavam em direção ao Rio Rápido, em Itália, também planeavam um desembarque ousado do mar em Anzio, a sul de Roma. Enquanto Eisenhower se reunia com os seus comandantes em Londres para discutir a Operação Overlord em 21 de janeiro, tropas britânicas e americanas, escoltadas por 28 navios de guerra, partiram de Nápoles na Operação Shingle, o nome de código para os desembarques em Anzio. Os 227 alemães baseados ali foram apanhados completamente de surpresa e ofereceram pouca resistência. Em 24 horas, 36.000 militares aliados desembarcaram em segurança, com a perda de apenas 13 vidas. Hitler havia instruído seus homens a manter a Itália a todo custo, e em poucos dias, os aliados perceberam que, apesar do sucesso inicial, Anzio estava longe de estar segura. Aeronaves alemãs atacaram em 23 de janeiro, afundando navios de apoio britânicos e impedindo que tanques e artilharia pesada fossem trazidos para a terra. O comandante americano em Anzio hesitou, com consequências desastrosas, dando aos alemães a oportunidade de trazer reforços. Como os alemães aprenderam à custa em Anzio, a inteligência militar era de vital importância,
pois saber que os aliados estavam a caminho teria feito toda a diferença. Em Bletchley Park, uma elegante mansão no coração da zona rural britânica, mensagens codificadas do eixo eram interceptadas e decifradas. Os aliados não só conseguiam rastrear os planos dos alemães, como também garantir que as informações falsas que estavam a passar ao inimigo chegavam ao seu destino. Com a Operação Overlord iminente, isso era crucial, pois todos os esforços eram feitos para desviar toda a atenção alemã da Normandia. Como parte da Operação Fortitude, uma campanha sofisticada e elaborada para enganar os alemães sobre as praias de desembarque propostas para a Operação Overlord. Para cada voo de reconhecimento sobre a Normandia, 2 eram enviados sobre o Pas de Calais. O primeiro grupo do Exército dos Estados Unidos, comandado pelo famoso general americano Blood and Guts Patton, era na verdade uma invenção total. Mas as mensagens descodificadas dos alemães diziam aos aliados que Hitler estava a mover tropas da Rússia em preparação para combater Patton e os seus homens imaginários em Calais. O 12º Exército Britânico, composto pela 15ª Divisão Motorizada Britânica, pela 34ª Divisão de Infantaria Britânica, pela 8ª Divisão Blindada Britânica e pela 7ª Divisão de Infantaria Polaca, também só existiu no papel, e além do pressentimento de Rommel sobre a Normandia, a campanha de desinformação estava a funcionar na perfeição. No entanto, para aqueles que lutavam na Itália, na Rússia e no Pacífico, as batalhas eram tudo menos imaginárias. Os americanos vinham fazendo bons progressos no Pacífico desde 1943, avançando gradualmente em direção às Ilhas Marianas, que lhes dariam uma base estrategicamente importante para lançar ataques contra o Japão. Mas antes de chegarem às Marianas, precisavam tomar as Ilhas Marshall. Em 1º de fevereiro, uma enorme operação de desembarque americana esmagou os exércitos japoneses de ocupação, mas, apesar disso, os defensores das 3 ilhas atacadas optaram por lutar até a morte em vez de se renderem. Para o Japão, as baixas foram elevadas. De 8.000 soldados em uma ilha, 7.870 foram mortos, enquanto os americanos perderam menos do que 400 homens. Mesmo assim, um ataque total a Tóquio ainda estava muito longe, e a guerra na Europa precisaria ser concluída antes que a questão de como derrotar os japoneses pudesse ser abordada. Em Londres, Eisenhower estava totalmente absorvido nos planos para a Operação Overlord, pois ele e os seus comandantes seniores perceberam o enorme compromisso de planeamento que tinham assumido. Cientistas, especialistas técnicos e uma operação de inteligência formidável seriam cruciais e, para as poucas pessoas com autorização de segurança para conhecer os detalhes, parecia uma tarefa impossível. No Palácio de Buckingham, George VI era mantido informado sobre o progresso da Overlord e, anotando seus pensamentos no diário de fevereiro de 1944, dá-nos uma visão rara da apreensão sentida pelos responsáveis por liderar a ousada operação. O rei escreveu: "Quanto mais se aprofunda, mais alarmante se torna." Outra operação que estava rapidamente a assumir proporções alarmantes era a batalha que os aliados travavam em Itália, tentando manter a sua posição na cabeça de praia em Anzio. O desembarque que tinha começado de forma tão promissora para os aliados estava a ser travado pelos ataques determinados dos alemães, e a pouca distância, em Cassino, as tropas de Hitler estavam a fazer um trabalho igualmente bom a manter os aliados à distância. À medida que fevereiro avançava, a batalha por Cassino precisava ser resolvida com urgência para que os aliados pudessem tomar Roma antes do início da Operação Overlord.
foram lançados panfletos dirigidos aos amigos italianos, dizendo-lhes para abandonarem o antigo mosteiro de Monte Cassino, pois um ataque aliado era iminente. Foi um aviso oportuno, pouco antes de 400 toneladas de bombas serem lançadas sobre o magnífico santuário medieval, matando o bispo e 250 refugiados civis que ali se abrigavam. Ao lado dos americanos, canadenses e britânicos, tropas maori, indianas e gurkas lutaram corpo a corpo contra os defensores alemães entre as ruínas, mas os aliados não conseguiram expulsá-los de sua posição estratégica. Nos céus da Europa, os aliados continuaram a bombardear Berlim, enquanto os alemães, em retaliação, bombardeavam Londres. Com uma precisão alarmante, 4 pessoas foram mortas num ataque aéreo praticamente à porta da casa do primeiro-ministro, no número 10 de Downing Street, mas, felizmente para Churchill, ele estava fora de casa na altura. Para a RAF, os bombardeamentos sobre a Alemanha foram muito dispendiosos em termos de aviões perdidos e homens mortos, mas Churchill, como sempre, foi rápido a defender as suas ações. Com todos os pensamentos focados na libertação da França, ele disse: "A ofensiva aérea constitui a base sobre a qual assentam os nossos planos para a invasão ultramarina." Ao mesmo tempo que as principais cidades da Grã-Bretanha e da Alemanha eram bombardeadas, os americanos estavam igualmente ocupados a bombardear os japoneses no Pacífico, afundando navios de guerra, navios mercantes e aeronaves, bem como a tomar outra das Ilhas Marshall. No entanto, os japoneses conseguiram atingir diretamente navios de guerra americanos ao largo da costa de Iwo Jima. Como era de se esperar, quaisquer sobreviventes foram massacrados pelos japoneses, e houve navios de guerra britânicos que sofreram um destino semelhante no Oceano Índico. Uma nova tática surgiu porque assim que os submarinos japoneses afundavam os navios inimigos, eles emergiam para metralhar os sobreviventes agarrados às jangadas salva-vidas. Havia pouco respeito pelos direitos humanos dos prisioneiros de guerra por parte dos japoneses, e nos campos de concentração, os alemães comportavam-se com igual desprezo pelos seus semelhantes. Em Dachau, porém, onde tantas atrocidades foram cometidas, é interessante notar que um funcionário do campo tomou uma atitude corajosa. Em 22 de fevereiro, 31 prisioneiros de guerra soviéticos foram arrastados para fora dos barracões e executados, e o funcionário simplesmente registrou os nomes de cada um deles. Dos milhões de mortos nos campos de concentração, a maioria eram vítimas anônimas do Holocausto, mas esse funcionário em particular deu dignidade aos mortos, criando uma lista que um dia serviria como prova contra os responsáveis por crimes tão bárbaros. A primavera estava chegando para os aliados, com fevereiro dando lugar a março, e com o tempo para a invasão se aproximando cada vez mais, a inteligência militar aliada trabalhava incansavelmente para colocar todos os elementos dos planos de engano da Operação Overlord em ação. Em Moscovo, os soviéticos deram a sua bênção às campanhas de desinformação anglo-americanas e acrescentaram uma interessante da sua autoria, criando um desembarque falso na costa da Noruega. Ainda houve contratempos, pois um novo ataque aliado a Monte Cassino não conseguiu garantir a localização, e as tropas alemãs marcharam para a Hungria. No entanto, o domínio de Hitler sobre o poder estava a escapar-lhe, pois alguns dos seus próprios oficiais começavam a questionar a sua autoridade. Desde os seus primeiros dias como chanceler da Alemanha, Hitler sempre temeu a possibilidade de ser assassinado. Afinal, ele tinha feito muitos inimigos ao longo do caminho, mas o fato de que agora havia conspirações sendo discutidas entre os seus próprios homens tornava todos ao seu redor um perigo. Sem dúvida,
Os dias do Führer estavam contados, mas o dano que ele ainda era capaz de infligir aos aliados era um perigo muito real para o sucesso da Operação Overlord, que ganhava força a cada hora. Em Londres, havia intermináveis reuniões secretas, enquanto aqueles a quem Eisenhower encarregara de garantir que tudo estivesse pronto para a invasão trabalhavam sem parar. E durante todo esse tempo, o espírito de guerra britânico prevalecia, enquanto os cidadãos de Londres seguiam com suas atividades diárias da forma mais alegre possível. Seja trabalhando em lojas, escritórios ou fábricas, todos estavam a fazer a sua parte pelo esforço de guerra, e à noite voluntariavam-se como guardas antiaéreos e bombeiros para manter a cidade o mais segura possível, independentemente do que Hitler lhes lançasse. O destino do mundo livre estava nas mãos dos especialistas escondidos nos altos escritórios de guerra de Londres, a planear a maior e mais audaciosa força de invasão já conhecida pelo homem. Se falhasse, Hitler teria uma chance de virar a guerra a seu favor e, com uma operação de proporções tão épicas, os aliados teriam pouco para atacar novamente. Os alarmes de ataque aéreo continuavam a soar e as bombas continuavam a cair nas ruas de Londres. Mas, como Hitler aprendeu à sua custa, este era um povo que se recusava a ser esmagado. A vida continuava e as pessoas aproveitavam ao máximo os prazeres que conseguiam encontrar. Os teatros do West End podiam ter dificuldades para apresentar espetáculos à noite, mas os concertos na hora do almoço se tornaram um fenômeno popular durante a guerra. Os locais eram incomuns. A National Gallery era uma grande favorita popularizada pela pianista clássica Dame Mira Hess, e londrinos de todas as classes sociais tiravam um tempo de suas agendas lotadas para se acalmar com as melodias líricas de Beethoven, Brahms e Mozart. Era realmente a calmaria antes da tempestade. Fora dos corredores do poder em Londres, o plano para a vitória havia sido traçado, e o dia D estava literalmente a um passo de distância.